A letra mata, o espírito vivifica. Por Robson Brumati. Apresentação. Um dos maiores problemas da sociedade em relação à vida espiritual é o fideísmo. Infelizmente a religião se tornou uma espécie de senhorio. Consequentemente seus súditos se tornam soldados capazes de tudo para defender seu senhor, mesmo que este senhor se oponha ao Deus Criador de toda a terra. A verdade é que a religião se tornou uma grande inimiga da palavra de Deus, pois ela enaltece o homem e, abre aspas, anula, fecha aspas, os mandamentos de Deus. Foi assim na antiga aliança, tem sido assim na nova. Na antiga aliança a religião conseguiu acusar, condenar e executar o justo e santo Yeshua com a aprovação de homens e mulheres que louvavam e bendiziam o nome do Senhor. O motivo da condenação de Yeshua foi ensinar a palavra de Deus fora do sistema religioso criado pelos homens. Hoje temos um sistema religioso paralelo ao sistema que crucificou Yeshua, porém, não diferente. Se Yeshua viesse hoje e visitasse todas as nações ensinando as pessoas a amarem a Deus, como ele o fez há 2 milênios em Israel, quem o condenaria à morte seriam os líderes da teologia, muitos de nossos pastores, padres, bispos, apóstolos e demais religiosos. A acusação de hoje seria a mesma do passado, ensinar a palavra de Deus fora do sistema religioso criado pelos homens. Hoje, Yeshua seria acusado de heresia nos púlpitos de grandes e pequenas congregações. As redes sociais apresentariam vídeos de pastores desqualificando Yeshua, teólogos usando a Bíblia para acusar Yeshua de herege. Isto porque, em toda a Bíblia, mais precisamente, em todos os livros dos Evangelhos, João, Mateus, Marcos, Lucas, em todas as palavras ditas por Yeshua, ele nunca falou ou ensinou contra a lei de Deus. Porém, fez o contrário disto. Yeshua sempre apontou a lei como um caminho a ser trilhado para a salvação. Quando no livro de Lucas capítulo 10 versículos 25 a 28, um intérprete da lei perguntou para Yeshua: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Yeshua lhe respondeu com uma pergunta, que está escrito na lei. Na parábola em que Yeshua contou sobre Lázaro e o rico, registrada em Lucas 16, 19 e 31, o rico, ao ver que Lázaro estava no paraíso com Abraão, pediu que Lázaro ressuscitasse e fosse até seus irmãos, para convencê-los a mudar sua maneira de viver. Mas Yeshua conta nesta parábola que havia uma instrução para os 5 irmãos do rico se salvarem. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Nesta parábola Yeshua cita Moisés, que representa a lei de Deus e os profetas, ou seja, a lei de Deus e os escritos proféticos como instrução para a salvação. Enquanto a teologia ensina o povo que só a graça bastaria, tirando todo o contexto em que estas palavras foram ditas ao apóstolo Paulo, Yeshua ensina a lei de Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iontio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,17. Estas são palavras de Yeshua. Mas a religião faz vistas grossas e tem roubado, matado e destruído a lei de Deus dos corações dos homens. Talvez por isso as 5 virgens nécias não tinham azeite, porque a religião ensina que a graça basta e que a lei seria maldita. Este é também um motivo dos obreiros de Mateus 7 serem apartados. Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Esta palavra iniquidade, no original grego é anomia, que significa falta de lei. E Yeshua diz para se apartarem dele, aqueles que faziam milagres em seu nome, mas que praticavam obras contra a lei de Deus. Horas, a teologia pratica e ensina contra a lei de Deus. E Yeshua não nos deixaria este exemplo por acaso. Ele está nos alertando para entrarmos pela porta estreita. Mas por que então as igrejas ensinam as pessoas a desprezarem as leis de Adonai? Na verdade, tais pregadores são cegos. Eles não têm autoridade para invalidar a lei de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que a lei seria abolida, mas o coração do homem é enganoso, e quando este quer andar no erro, ele procura uma desculpa, procura uma escuridão para trabalhar sem que os demais vejam suas más obras. Lendo as cartas do apóstolo Paulo, aqueles que estão no escuro não entendem o que ele realmente disse. A partir daí criaram doutrinas de suas próprias mentes escurecidas pela vaidade e assim criaram uma das maiores religiões do mundo. Os pregadores que ensinam a anomia nunca citam as palavras de Yeshua, porque Yeshua sempre foi muito claro e objetivo. Ele falava uma linguagem simples e direta, exceto quando falava por parábolas. Porém,
Paulo utilizava palavras mais eruditas, e tais palavras até hoje não são compreendidas pelos teólogos que as pregam, por isto instruem e falam daquilo que não conhecem, e usam as falas de Paulo totalmente fora do contexto, como esta por exemplo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Afinal de contas, qual é a verdade? A lei de Deus foi abolida como supostamente Paulo teria dito, ou ela é eterna, como Yeshua sempre disse. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, ao meu entendimento. Se você proceder desta forma, se você amar ao Senhor, irá querer conhecer a Deus, você irá estudar, buscar e se o fizer de todo o coração, encontrará detalhes importantes que a teologia desconhece. Se não amá-lo verdadeiramente, fará de conta que não existem tais detalhes. Detalhes estes que são importantíssimos, porque com eles podemos entender o contexto real ou pelo menos, mais próximo da realidade, e desta maneira poderemos ler a Bíblia e compreender o que está escrito, e não interpretá-la como queremos. As palavras sagradas não podem ser mudadas pela vontade dos homens. Há muitos textos que sem o contexto original se mostram incompreensíveis. Tais textos muitas vezes, são alterados pela teologia, tentando dar um sentido que coopere com sua ideologia inimiga da lei de Deus. E tais alterações violam e ferem os mandamentos de Deus. Por outro lado, quando nos debruçamos sobre os textos que não compreendemos, buscando conhecer as fontes bíblicas, suas raízes, zelando pela santidade destes textos, nós podemos mudar o nosso conceito. É a nossa realidade que precisa se desprender, não o texto sagrado. Vamos buscar entender o que Paulo disse exatamente a respeito da letra que mata, e do Espírito que vivifica. O mesmo Paulo que disse que a letra mata e o Espírito vivifica, também disse, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, e justo, e bom. Convido você para conhecer um lugar escondido que a teologia não conhece. Um lugar secreto que tem uma porta que poucos passam por ela. Capítulo 1. A letra mata. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esta é uma das frases mais amadas pelos teólogos que pregam a anomia, ou seja, teólogos que ensinam as pessoas a desprezarem as leis de Deus. Se você analisar a frase, a letra mata, mas o Espírito vivifica, de forma isolada, facilmente será convencido de que a lei teria sido anulada. E é muito comum na teologia a prática de se tirar o versículo do contexto. No entanto, vou dar um exemplo agora que mostra o quanto é importante o contexto do versículo, o porquê de ser necessário analisar sobre o que o texto está falando. Veja esta frase bíblica. Porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7b. Qual é o cristão que nunca ouviu esta frase? Trata-se de uma profecia messiânica. Ela fala da obra de Deus com a vinda do Messias. Ela é usada por muitos pregadores. Se você analisar só esta frase, ela pode ser aplicada a qualquer pessoa de qualquer nação. Ou seja, a casa do Senhor será chamada a casa de oração para todos os povos. É uma frase lindíssima e reconfortante. Aqueles que defendem a teologia inclusiva, poderia com essa frase dizer que esta palavra colocaria todos, sem critério, dentro da casa do Senhor. Quem nunca ouviu essa palavra da boca de um padre, bispo, pastor, pregador? Creio que a maioria das pessoas que frequentam igrejas já ouviram. E não são poucos os que decoraram esta frase. Mas o que não pregam está mais acima. Analisando fora do contexto, a casa do Senhor será chamada a casa de oração para todos os povos. Ou seja, não há critério, todos sem lei. Agora, vamos entrar no contexto. E por favor, repare que nem vamos adentrar muito. Só vamos ler o versículo completo e um versículo anterior. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Isaías 56:6-7. Repare, a casa do Senhor será chamada a casa de oração para todos os povos, porém, dentre esses povos, serão recebidos somente aqueles que guardam o sábado do Senhor, e abraçam a sua aliança. Aqueles que desobedecem à aliança, os mandamentos,
Estes não têm parte nesta promessa. A teologia esconde esse versículo. Os pregadores pregam como se a casa do Senhor fosse para todos os povos, sem quaisquer condições. Escondem do povo a necessidade de honrar os sábados do Senhor e de abraçar a aliança do Eterno. A teologia diz que o sábado é da antiga aliança, mas estão errados. A profecia é messiânica. Leia o texto todo de Isaías 56. Yeshua sempre pregava nos sábados, e Paulo imitava Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Paulo deixa muito claro que ele imita Cristo. Vamos ver agora uma das características de Cristo que Paulo sempre imitou, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12:8. Palavras de Yeshua. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Lucas 6:6. Yeshua ensinando no sábado. Depois, entraram em Cafarnaum, e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Marcos 1:21. Yeshua ensinando no sábado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4:16. Yeshua ensinando no sábado. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Lucas 4:31. Yeshua ensinando no sábado. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. João 5:9. Yeshua curando no sábado. Até aqui vimos algumas situações em que Yeshua fazia a obra de Deus no sábado. Ele fazia milagres e a obra em outros dias. Claro que sim, mas preste atenção. Havia um dia que ele honrava, e as Escrituras destacam este dia. O dia do Senhor foi citado em suas obras. O dia era o sábado. O que Yeshua fez fora do sábado não foi citado, eram dias comuns, mas o Shabat era citado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12:8. Yeshua honrou o sábado. Yeshua deu exemplo de adoração no sábado. Vejamos agora se Paulo mudou para a teologia romana trocando o sábado pelo domingo. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Atos 13:14. Paulo pregando no sábado para estrangeiros, a boa notícia do Evangelho chegando a outras nações. No sábado, ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Atos 13:42. Paulo convidado a voltar no próximo sábado, não domingo. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13:45. O retorno de Paulo no culto com quase toda a cidade foi no dia do Senhor, o dia em que Paulo honrava o Senhor. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atos 16:13. Paulo chega a Filipos, outra cidade de estrangeiros recebendo as boas novas, e chegado o dia do Senhor, Paulo se dirige para um lugar que pelo que ele havia pesquisado ou ouvido, seria comum as pessoas se reunirem no sábado naquele lugar para a oração. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos 18:4. Paulo, todos os sábados pregando para judeus e gregos. Há uma única passagem na Bíblia em que Paulo pregou no primeiro dia da semana, mas a questão não foi ele escolher pregar no primeiro dia da semana. Paulo estava em um culto no fim do Shabat, sábado, e naturalmente o Shabat acabou quando escureceu. Para nós seria cerca de 18 horas, e ele continuou pregando. Escureceu. Já era o primeiro dia da semana. Ele continuou pregando. Não vamos entrar nesses detalhes, mas caso queira, você pode baixar o livro Tirando os Óculos Romano gratuitamente, onde já tratamos esse assunto. É importante entender o contexto dos versículos citados, pois, se estiverem isolados, poderão ser usados contra você. É necessário ter em mente que os teólogos que citam as palavras do apóstolo Paulo, e com elas dizem que as leis foram abolidas, que as festas bíblicas teriam dado lugar às festas da teologia atual, e que o dia do Senhor seria o domingo. Este tipo de teólogo não sabe quem foi Paulo, não conhece os mandamentos, e está longe da verdade. Faça uma reflexão e tente se lembrar quais os textos bíblicos que foram lidos pelos pregadores que disseram que a lei foi abolida. Peça para o padre, pastor, ou qualquer pregador da teologia normativa, que apresente um só versículo onde Yeshua tenha pregado contra a lei de Deus,
ou peça para ele te mostrar quais outros discípulos ou apóstolos afirmam que a lei deixou de ter validade. Em nenhum lugar das Escrituras há este tipo de afirmação. O apóstolo Paulo nunca disse isto. As palavras de Paulo que os pregadores contrários às leis deturpam foram citadas em um contexto totalmente desconhecidas pelos teólogos da anomia. Os pregadores citam palavras de Paulo, porque não conhecem a raiz da Bíblia, não sabem o que é amar a Deus de todo o coração, ao meu entendimento. Muitos dizem que amam a Deus. Falar que ama é uma situação, amar verdadeiramente é outra. Dificilmente alguém que ama a sua religião ama a Deus de todo o seu coração. Talvez nunca. O amor de muitos tem sido a religião. Muitos pensam que amando a religião estariam amando a Deus, quando na verdade, ao amarem a religião, estão se posicionando contra Deus. Aconteceu com os judeus que negaram Yeshua. Acontece com a teologia que nega os mandamentos de Deus. O engano é o mesmo. A pedra que os construtores rejeitaram é Yeshua, que é a palavra de Deus. Quem nega a palavra, nega a Cristo. Os judeus não reconheceram Yeshua porque falharam nesse amor. A religião recebeu o amor e a fidelidade que pertence a Deus. Paulo era um membro do Sinédrio, a mais alta corte de Israel. Seria como um ministro da mais alta corte de um país. Por isso a dificuldade de compreender as palavras de Paulo. Entender as palavras de Paulo não é para qualquer um. Não basta colocar a Bíblia debaixo do braço e sair pregando por aí. É preciso conhecer o reino de Deus. Saber o que é o reino de Deus já é uma raridade no meio da religião. O próprio apóstolo Pedro, que era um contemporâneo de Paulo, reconhecia que era difícil entender as palavras de Paulo. Veja o que ele disse a este respeito. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3:15 e 16. Preste atenção nas palavras de Pedro se referindo aos escritos do apóstolo Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Já naqueles dias havia pregadores ensinando contra a lei de Deus usando as palavras de Paulo, palavras estas que os pregadores não entendiam, porque eram mestres ignorantes, e usavam a falta de conhecimento para mudar o sentido das palavras de Paulo. E assim tais mestres desencaminharam muitos que eram para pertencer ao reino de Deus. Hoje não é diferente. Há muitos pregadores, líderes, que têm muito conhecimento teológico, mas são ignorantes em relação à Torá, às instruções de Deus, e por serem ignorantes, são instáveis e deturpam as palavras de Paulo, fazendo com que as pessoas se voltem contra os sagrados mandamentos. Quando Paulo disse que a lei mata e o Espírito vivifica, ele estava escrevendo para a comunidade de Corinto tratando de alguns problemas que estavam ocorrendo, e Paulo usou sua sabedoria recebida de Deus para levar uma mensagem clara e objetiva para a igreja. Ele usou uma figura de linguagem muito comum para aqueles dias. Para compreendermos hoje o que realmente Paulo estava falando naqueles dias, precisamos entrar no contexto. Há uma sequência de situações que ocorreram anteriormente a esta fala, onde poderemos encontrar algumas chaves que abrirão portas para o conhecimento. Vamos entrar no contexto a partir do verso 14 do mesmo capítulo. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14. Paulo está usando uma linguagem figurativa do cotidiano daqueles dias. Primeiro ele falou sobre a maneira espiritual como Yeshua nos conduz em triunfo. Depois citou que a fragrância de Cristo é manifesta em todo lugar, através do conhecimento que eles tinham de Cristo. A fragrância do seu conhecimento era sentida por todas as pessoas. Parece uma frase poética, dá-se a impressão que se trataria de apenas um enfeite literário nas palavras de Paulo, como se Paulo quisesse embelezar o texto, mas não é isto que ocorria. Paulo fez uma metáfora da vida espiritual com a realidade vivida naqueles dias. Ele disse que por meio deles, dos apóstolos e fiéis, se manifestava a fragrância do conhecimento de Cristo. Quando pensamos em uma fragrância de Cristo, ou no perfume de Cristo, pensamos em algo agradável. Como você imaginaria um ambiente com a fragrância de Cristo? Pela nossa natureza humana pensamos em algo muito bom. Um perfume muito agradável. Poderíamos dizer que o perfume de Cristo seria até mesmo gracioso, ou cheio de graça. Mas não é exatamente isto que Paulo estava falando.
Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 2 Coríntios 2:15 e 16. Repare o que Paulo disse: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Paulo disse que eles são o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, quanto para os que se perdem. Ora, isto não parece estranho? O perfume é o mesmo, é o perfume de Cristo, para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Esta é a primeira chave para o entendimento da mensagem de Paulo, o perfume de Cristo. Como pode um mesmo bom perfume ser cheiro de vida e cheiro de morte ao mesmo tempo? Como pode o perfume de Cristo ser aroma de salvação para uns e cheiro da morte para outros? Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Agora Paulo pergunta aos coríntios: quem está adequado para esta tarefa? Qual é o fruto que os pregadores estão produzindo na vida dos ouvintes? Suas mensagens habilitam as pessoas para que o perfume de Cristo seja aroma de vida ou cheiro de morte. Lembre-se, o perfume é o mesmo. Tanto os que viverão quanto os que serão condenados sentem o mesmo perfume. Paulo está tocando em uma ferida nesta carta dirigida à igreja de Corinto. Homens de má índole estão surgindo como pregadores do evangelho. Falam bonito, têm boa oratória, leem para o povo as escrituras sagradas. As pessoas reverenciam tais pregadores que pregam aquilo que elas querem ouvir. Começa a surgir divisões de grupos, não importa se bons ou ruins. São grupos que se formam em torno da fragrância de Cristo. Paulo já havia repreendido a igreja de Corinto a este respeito. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? 1 Coríntios 3:4. Quando a palavra é aberta, o bom perfume de Cristo é espalhado. Porém, quem está habilitado para que esta fragrância seja aroma de vida para a vida? E para quem a mesma fragrância é cheiro de morte para a morte? Paulo continuou: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2:17. Os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João e todos os demais não faziam comércio com a palavra de Deus. Eles pregavam a verdade, compareciam nos moedins, festas que Deus criou e estabeleceu na Bíblia. Celebravam Pêssar, guardavam os sábados, eles eram fiéis às escrituras sagradas. Por outro lado, surgiram homens mercadores, interessados em ensinar facilidades e receber recompensas financeiras. Negavam a lei de Deus e fizeram da graça motivo de libertinagem, como disse o apóstolo Judas, o outro Judas, não os Iscariotes, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas 1:3. Paulo prosseguiu: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 1:3. Paulo tocou na ferida. Estava havendo alguns homens que eram recebidos pelas comunidades com cartas de apresentação. Um pregador chegava a uma determinada localidade com uma carta escrita com tinta, por alguma autoridade que lhe endossava o ministério. Paulo estranhou este tipo de comportamento em meio ao povo. Para que enviar um pregador com uma carta de recomendação? Uma assinatura de alguém vai habilitá-lo para pregar em determinado lugar? Paulo perguntou: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Será que Paulo precisava de uma carta de recomendação para pregar na igreja de Corinto? Ou será que Paulo precisaria de uma carta de Corinto para pregar em outra localidade? Claro que não. Paulo era chamado por Deus. Ele era uma carta viva. Deus o enviava e o povo o ouvia. Não precisava de carta. Não era um negócio. Era um chamado. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 3:2-3. Ele disse ao povo de Corinto que eles eram cartas de Cristo, produzidas pelo ministério confiado a eles, escritas não com tinta, mas sim, escritas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui temos a segunda chave para abrirmos a porta para o entendimento. Cartas vivas escritas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo prosseguiu. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3:4-5. Se voltarmos no capítulo 2 verso 16, veremos que Paulo disse, quem, porém, é suficiente para estas coisas. Paulo está falando por todos os apóstolos. Ele diz que eles não são capazes de serem alguma coisa, mas eles sabem que a suficiência de andar no caminho correto vem de Deus, e não deles mesmos. Ele perguntou, quem seria suficiente para aquele ministério? Ele mesmo responde por todos os apóstolos, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Finalmente chegamos ao texto em que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nestes versos temos a terceira chave das portas do entendimento. Paulo disse que os apóstolos foram habilitados por Deus para serem ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A terceira chave é uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Temos agora três chaves importantes para compreendermos as palavras de Paulo no contexto original. A teologia normativa, que compõe quase que a totalidade dos ministérios, nega a lei de Deus. Dizem que a lei seria maldição e que teria sido abolida na cruz, entre outras afirmações antibíblicas. Mas onde está escrito isto na Bíblia? De onde vem este entendimento? A resposta está bem guardada e escondida. É para abrir estas portas que separamos estas três chaves. Vamos utilizar estas chaves, uma a uma, para abrir estas portas para que você veja e reconheça a lei de Deus como ela é. Só então você poderá tirar suas próprias conclusões. Capítulo 2, chave número 3. Analisando as palavras de Paulo, destacamos três chaves. Vamos agora abrir as respectivas portas com cada uma destas chaves, começando pela última, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. 2 Coríntios 3:6a. Esta chave é importantíssima e avassaladora. Se você reconhecer biblicamente a autenticidade desta porta que se abre com esta chave, muitos de seus conceitos bíblicos vão ruir diante de seus olhos. Você não lerá mais a Bíblia com a mesma visão. Supondo que o estimado leitor seja uma pessoa que tenha tido uma educação baseada na teologia cristã, seja católico, evangélico ou protestante, você deverá receber uma informação impactante e muitas vezes revoltante. Se você é uma pessoa que se dedica à obra ministerial, uma pessoa que dedica dias, horas, anos de sua vida fazendo a obra, quando abrir esta porta poderá ficar indignado por não ter tido acesso a esta porta que faria de sua dedicação um plantio no reino verdadeiro de Deus. Eu tenho que avisar que se você passar por esta porta, receberá informação que trará à sua consciência uma verdade fundamental na qual, querendo ou não, você irá tomar uma decisão importante, ou você irá se arrepender de ter negado a lei de Deus até os dias de hoje, virando as costas para muitas de suas crenças atuais. Ou você irá virar as costas para as Escrituras. A chave número 3 está na porta. Passemos por ela. O apóstolo Paulo disse que Deus habilitou seus servos para serem ministros de uma nova aliança, não uma aliança da letra, mas uma aliança do Espírito. Duas situações importantes se destacam nesta fala. Primeiro, ser ministro de uma nova aliança. Depois ele cita o detalhe desta nova aliança. Ela é uma aliança do Espírito, não da letra. Precisamos entender o porquê de Paulo falar da nova aliança citando a letra e o Espírito. Com toda certeza ele está fazendo uma comparação entre duas alianças, e apontando para uma que beneficia a todos os fiéis. O engano dos teólogos cristãos é não ter procurado a chave desta porta para entender Paulo. Não passaram pela porta,
não viram o que tem do outro lado. De onde Paulo tirou essa aliança da letra e a aliança do Espírito? Só pode ser da Bíblia. Afinal de contas, Paulo era um homem que conhecia a Bíblia e os oráculos de Deus. Paulo estava escrevendo inspirado nos escritos dos profetas. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Jeremias 31:31a. Paulo estava escrevendo de acordo com o profeta Jeremias. Deus disse que faria uma nova aliança. O profeta Jeremias estava profetizando a respeito de dias futuros, os dias do Messias de Israel, e Paulo, um judeu fariseu de nascimento. Aliás, Paulo nasceu fariseu, viveu fariseu e morreu fariseu. A teologia ensina que o fariseu seria como uma classe ruim, mas não é verdade. Os fariseus eram responsáveis pelas sinagogas. Eles desenvolveram o estudo da Torá fora do templo, ensinavam as pessoas. Porém, havia os fariseus de boa índole, e havia os fariseus hipócritas, como hoje. Muitos falam mal de alguns pastores e até de alguns que se dizem crentes. São todos hipócritas. Não. Paulo era um fariseu de boa índole, um fariseu que creu no Messias. Ele não criou religião, não se separou de Israel. Ele fez o seu papel, anunciou a Torá do Eterno e seu Messias. Paulo era ministro desta nova aliança. Por 40 anos eu entendia que a nova aliança era a aliança de casamento de Yeshua com a igreja cristã. Eu aprendi na teologia cristã que a noiva de Cristo era a igreja cristã, que só os que eram cristãos, que seguiam a doutrina cristã seriam a noiva de Cristo. Mas isto não é verdade. Eu disse que a verdade seria avassaladora. E agora você vai entender por quê. Para mim foi avassalador, porque eu me senti enganado por 40 anos. Os pastores me ensinaram errado por muitos anos. Nem eles mesmos conhecem a verdade. Como poderiam ensiná-la? A nova aliança não é com a igreja cristã. A nova aliança é com Israel e com a casa de Judá. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31a. Se você levar este versículo para um teólogo, provavelmente ele lhe dirá que é Antigo Testamento. Neste caso, podemos validar estas mesmas palavras citadas por Paulo, no Novo Testamento, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10. Onde está a noiva chamada igreja cristã nesta aliança? Mais à frente iremos encontrar onde a igreja gentílica entra na promessa de vida eterna. Paulo também falou que a nova aliança não seria da letra, mas do Espírito, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. 2 Coríntios 3:6a. Repare que Paulo também explica o que é a nova aliança. Porque esta é a aliança, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Você consegue compreender? Estamos vendo Paulo validando as escrituras do Antigo Testamento, afirmando que a nova aliança é para a casa de Judá e a casa de Israel, e ainda atestando que a nova aliança é a lei de Deus gravadas nas mentes e nos corações. Como os pregadores dizem que a lei de Deus teria sido abolida. A lei foi abolida para quem abandonou a palavra de Deus. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. Leia Lucas 11:15-32. O filho mais jovem vivia sob a lei do pai. Ele era obediente ao pai, até que um dia resolveu abolir a lei. Quis viver à sua maneira, não mais observar as leis do pai. Ele partiu. Para ele a lei deixou de existir, tanto que mais tarde passou a apacentar porcos, o que na terra de seu pai seria inimaginável. A lei foi abolida, não, para o outro filho que ficou com seu pai, que tinha seus erros também, e para seus empregados. A lei era válida e ninguém passava fome. Para o jovem, a lei tinha acabado, e ele sofria as consequências de estar fora da lei de seu pai. Lei esta que o protegia enquanto estava próximo. Paulo reconhecia e pregava que a aliança de Deus era o casamento de Deus com seu povo. Essa aliança foi quebrada e Deus propôs nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias 31:32. Nestas palavras podemos entender o que Paulo disse a respeito de uma aliança, não da letra. Jeremias profetizou sobre a aliança considerada da letra, e está muito claro nesta passagem que a primeira aliança foi o casamento de Deus com a casa de Israel e a casa de Judá. Foi um casamento, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. A primeira aliança foi feita quando Deus casou-se com o povo de Israel. Esta aliança era de casamento.
E sem entender o casamento de Deus com seu povo, nunca entenderemos a nova aliança. Esta chave de número 3 trata da nova aliança que Deus faz com a casa de Israel e com a casa de Judá. Abre porta para todas as nações. Porém, não é exclusividade da igreja cristã. Os judeus não têm que se aproximar da teologia cristã para serem salvos, como muitas igrejas acham. Mas sim, as pessoas que Deus escolhe de todas as nações devem se aproximar da comunidade de Israel, conforme está na Bíblia. Ouça, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:12 e 13. O próprio apóstolo Paulo diz que os gentios estavam separados da comunidade de Israel, sem promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, fomos aproximados. Nós, que não somos judeus, é quem se aproxima da comunidade de Israel. Lembrando que Israel, antes de ser uma terra escolhida, é descendência de Abraão, é Jacó, ou somos povo de Jacó, Israel, ou não temos parte nas promessas e estamos afastados. As pessoas na maioria das vezes não entendem que a terra de Israel foi escolhida por Deus, é o palco do mundo, e o povo de Israel também foi escolhido por Deus, mas a promessa de salvação é para os descendentes de Abraão, sejam naturais, judeus, sejam filhos adotivos, pela emuná, fé, a salvação é para esses filhos naturais ou adotivos, não é para os que estão separados desta família. Capítulo 3. O casamento no deserto. Os profetas nos proporcionam profecias esclarecedoras a respeito da primeira aliança, além da segunda. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Jeremias 2:1-2. Vemos aqui uma citação em que Israel é descrita como noiva de Deus. Hoje, todo cristão se considera noiva de Cristo, e espera a vinda do noivo Yeshua para casar-se. Há uma aliança, um contrato de noivado, uma promessa de casamento. Nos dias da antiga aliança foi assim também. Deus fez uma aliança de noivado com Israel, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Ezequiel 16:8-9. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Ezequiel 16:10-13. Nestes versículos vemos que Deus vestiu e adornou sua noiva Israel. Ele casou-se com ela, fez dela rainha. Não resta dúvidas de que Deus casou-se com Israel. Porém, sabemos que Israel quebrou a aliança, mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava, para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão, que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Jeremias 16:15-19. Veja agora o divórcio que houve entre Israel e Deus. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel. Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. E, depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido o adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Jeremias 3:6-8. Assim houve o divórcio,
A casa de Israel e a casa de Judá quebrou a aliança que Deus havia feito. Estamos chegando na citação em que principiamos este assunto. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias 31:31-32. Deus está dizendo que haverá uma nova aliança, não uma nova noiva. O apóstolo Paulo conhecia muito bem a Torá e os profetas. Na carta aos Hebreus, ele escreveu a respeito da aliança quebrada e do conserto, porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Hebreus 8:7-9. Paulo citou Jeremias. Ele confirmou que a nova aliança é para a casa de Israel e a casa de Judá. Em nenhum momento Paulo disse que a nova aliança seria para uma nova igreja, ou para uma nova esposa para Deus, como se Deus fosse casar-se com uma segunda esposa. Agora temos que compreender o que era a primeira aliança, para que possamos compreender a nova aliança. A primeira aliança é a lei de Deus. Inicialmente os 10 mandamentos escritos pelos dedos de Deus em 2 tábuas de pedra, que foram entregues a Moisés. Quanto a estas leis, Deus ordenou: estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7-7. Perceba que Deus deu instrução ao povo para que a lei dele esteja nos corações, passando de pai para filho. Agora repare na instrução a seguir: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômio 6:8. Este ponto é importantíssimo para a compreensão de tudo que estamos tratando aqui. A aliança da letra, a lei escrita em pedras. Estas palavras deveriam estar como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Antes de Deus dizer que a lei deveria ser um sinal na mão e na testa, Deus disse que deveria estar no coração. O problema é que o povo na antiga aliança ficou literalmente na letra. Eles não entenderam o espírito da lei. Para cumprir este mandamento, eles fizeram tefilins, uma tira de couro com mandamentos escritos, que amarravam no braço, isto era, e é usado com a intenção de estar com o sinal da lei de Deus na mão, e uma caixinha na testa, que também contém palavras da lei, para estar com o sinal de Deus na testa, ou por entre os olhos. Esta é a letra. Houve um desvio de propósito. Deus entregou as instruções para o povo. Todos que pertenciam ao povo de Deus deveriam ter uma marca, um sinal na mão e por entre os olhos, na testa. Esta marca ou sinal era parte da antiga aliança, uma lei escrita em pedras, ou escritas com tinta em pergaminhos. Ora, qual seria o real significado de cada homem ter esta marca na mão e na testa? Seria uma marca para se mostrarem melhores do que os outros povos? Seria este o espírito desta lei? Claro que não. O termo na tua mão significa tuas obras, aquilo que você faz. Temos vários exemplos bíblicos que citam a mão como obras ou ações. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Gênesis 41:44. Se levarmos este versículo pelo que foi escrito com tinta, ao pé da letra, todo o povo do Egito ficaria parado feito estátua, só se moveria se José desse a ordem. Sem ordem, as pessoas ficariam paradas, sem mover pés ou mãos. Para alguém visitar um parente, mesmo dentro do próprio Egito, teria que mover os pés. Neste caso, haveria necessidade de pedir permissão para José? Não era este o sentido das palavras. Se, porém, analisarmos este versículo pelo espírito em que foi escrito, entenderemos que o povo vivia normalmente, se movimentava livremente. Porém, qualquer um que quisesse fazer uma obra, este só faria tal obra com a permissão de José. Este é o espírito da palavra, em contraste com a letra escrita com tinta. Outro exemplo claro, disse o rei: Não é certo que a mão de Joabe ande contigo em tudo isto? Respondeu ela: Tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo,
é quem me deu ordem e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. 2 Samuel 14:19. Neste versículo vemos o rei reconhecendo que um pedido que uma mulher lhe fazia, não era na verdade um pedido dela. Ele percebeu que era a mão, obra, plano, ação, atitude, de Joabe. O rei não viu uma mão separada de um corpo junto com a mulher, para perguntar se aquela mão seria de Joabe. Ele percebeu que o pedido que aquela mulher fazia era parte de um plano. O pedido que a mulher lhe fez revelou-lhe um sinal. Era uma ação. Havia uma obra por trás das palavras. Um sinal que mostrou para o rei que ela estava a serviço de Joabe. O rei logo identificou. Era a mão de Joabe, que queria aproximar Absalão ao rei. E o rei lhe concedeu esta aproximação. Diante disto, podemos entender que o sinal na mão que o rei percebeu naquela mulher, era uma obra de Joabe. Ou seja, pelas atitudes e palavras da mulher, o rei identificou um sinal e a quem pertencia aquele sinal. É isto que significa ter um sinal na sua mão. As suas ações, o seu dia a dia, o seu vestir, o seu comer, o seu descanso, tudo isso emite um sinal. Nesses atos você mostra a quem você pertence. Se você celebra as festas do Senhor, isto é um sinal na tua mão ou por entre os teus olhos de que você pertence à comunidade do Senhor. Se você santifica o dia do Senhor, isto é um sinal na tua mão de que você pertence ao Senhor que santifica este dia. Por outro lado, tem o sinal temido pela maioria, o famoso sinal da besta. No Apocalipse, João citou o sinal da besta como uma marca na mão direita ou na testa. Repare que o sinal marca as pessoas no mesmo local do corpo. Até hoje a teologia tem ensinado que este sinal seria literal, uma marca, e por não existir ainda uma marca padrão, seja uma tatuagem, ou um chip, acham que o anticristo ainda não chegou. Pensam que o anticristo vai usar um sinal como os judeus ortodoxos usam, como os tefilins, algo que se vê a olhos nus. O erro da teologia é o mesmo dos judeus. Enquanto os judeus se firmaram em usar a lei escrita, amarradas na mão ou na testa, para que os outros vissem o sinal, ou seja, o tefilim, tirando o espírito das escrituras do contexto, a teologia faz a mesma coisa, só trocaram a posição. Enquanto os judeus usam o sinal físico, a teologia ensina que o sinal da besta também seria um sinal físico. Ambos não prestam atenção no espírito da palavra. Os judeus não entenderam o espírito do sinal na mão e na testa, e usam um sinal literalmente. A teologia não entendeu o espírito do sinal da besta, e não usam e pregam para não usarem o sinal literal da besta. Ambos estão na letra. Judeus e cristãos estão na letra escrita com tinta. Porém, qual é o espírito da lei? Foi por este motivo que o casamento no deserto se tornou em adultério e divórcio. Se a lei de Deus estivesse no coração do povo, a marca de Deus estaria em suas mentes, em seus planos, em suas almas, e em suas mãos, suas obras. Mas o que ocorreu foi que, o povo amarrava literalmente as leis nas mãos e na testa, mas as práticas de suas mãos estavam contrárias aos mandamentos. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Ezequiel 20:12-13. Quando não aceitamos os mandamentos e instruções de Deus, estamos virando nossas costas para Deus, estamos nos separando do povo de Deus. O povo deixou-se seduzir por um espírito que se opõe a Deus. O povo que usava os sinais na mão e na testa, não tinha a lei de Deus no coração, acabaram praticando obras contrárias à lei de Deus. E isto foi tido como adultério. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido o adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Jeremias 3:8. De maneira bem resumida, esta é a situação da noiva que se casou com Deus, usou os sinais externos de que pertencia a Deus, fazia o que a letra escrita com tintas havia gravado, mas a lei não estava em seu coração. Cometeu adultério e divorciou-se. Poderíamos entender como uma pessoa que usa uma aliança de casamento. Quando alguém olha na mão esquerda, vê uma aliança de casamento. Porém, infelizmente, muitos usam aliança e adulteram com a aliança no dedo. Muitas vezes existe uma aliança na mão do adúlteros, mas não no coração. Capítulo 4. A Nova Aliança. A Nova Aliança é tema pouco abordado na teologia. Desde que me lembro de adentrar nas igrejas que congreguei, a Nova Aliança sempre esteve ligada à noiva de Cristo. Na verdade,
Nem é usual nos meios teológicos tocar nesse tema, pois o ponto central é ser a noiva de Cristo. A igreja prega sobre o casamento da noiva do Cordeiro, como se a congregação no passado não tivesse tido um casamento. Mas a Bíblia é clara: Deus casou-se com o seu povo. Isto já vimos. Agora pergunto: ele vai se casar com outra noiva? Claro que não. De maneira simples, pelos ensinamentos da teologia, entende-se que os judeus teriam negado Yeshua e a igreja teria substituído o povo de Israel. Logo, só seria salvo quem fosse batizado em uma igreja cristã, além de confessar a fé da teologia com toda a sua crença, como por exemplo, substituição do dia santo para o domingo, substituição das festas bíblicas pelas festas extra-bíblicas que a igreja celebra, além de negar todos os mandamentos e instruções do Antigo Testamento, com exceção do dízimo. Agora, te pergunto: tudo isso é bíblico? Esta seria a nova aliança? Não. Isto pode ser o que os pregadores falaram para você, mas não é o que a Bíblia diz. O profeta Ezequiel profetizou a respeito da aliança quebrada pelo povo. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ezequiel 16:60. Perceba, Deus está dizendo que se lembrará da aliança que ele fez no passado contigo, com seu povo, e ele diz que estabelecerá uma aliança eterna. Trata-se de uma reconciliação, techuvá, retorno. Deus propôs novo casamento com a mesma noiva. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias 31:31-32. Deus disse que fará nova aliança. Repare com quem é a nova aliança: com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é com os gentios, não é com os estrangeiros, é com a mesma noiva, casa de Israel e casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Qual era a aliança no passado? Leis escritas em pedras ou com tinta. Aquela aliança foi quebrada, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. A lei termina nessa aliança? Claro que não. A lei é ponto central. A lei não será mais escrita em pedras nem com tinta. Preste atenção na diferença da primeira aliança em relação à segunda. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e, nelas, estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Deuteronômio 9:10. A primeira aliança era as leis escritas em tábuas, foram escritas com o dedo do próprio Deus. Já na nova aliança, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. O próprio Deus escreve as suas leis, com seus dedos, na mente de seus escolhidos, e imprime-as nos seus corações. Veja, a nova aliança é a lei de Deus dentro do coração de sua noiva. Aquele que diz que as leis de Deus não existem mais, não pode ser noiva do Cordeiro, pois a noiva tem as leis dentro de si, escritas pelo dedo de Deus. Infelizmente a teologia continua sendo inimiga da lei de Deus. Aqueles que deveriam ensinar as instruções de Deus, afastam as pessoas do caminho. Muitas igrejas se focam em arrecadar ofertas, dízimos, sacrifícios financeiros, mas não é isto que a Bíblia nos ensina, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Oséias 4:6-7. É fantástico o exemplo citado neste versículo. Se procurarmos na Bíblia os pecados que o povo cometeu contra Deus, teremos uma lista gigante. Mas este versículo simplifica maravilhosamente o pecado, para que eu e você possamos entender como se viola a palavra de Deus. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. O que Adão fez contra Deus? Adulterou? Deu falso testemunho? Mentiu? Matou? Não. Nada disso. Adão simplesmente desobedeceu ao que Deus determinou. Deus disse para não comer do fruto de determinada árvore. Adão comeu. O caso é simples. Deus manda fazer algo. A pessoa faz diferente, ou não faz. Hoje a teologia faz a mesma coisa. Deus diz para não profanar os sábados dele. A igreja faz do domingo um dia especial, profana o sábado. Deus diz para comparecer nas festas dele. A igreja anulou todas as festas. Estão transgredindo como Adão.
não obedecendo a Deus. Tudo isto é rebeldia. Na antiga aliança o povo pecou como Adão, quebraram a aliança. Hoje, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, porém, dentro do povo, há pessoas que se destacam aos olhos de Deus. São as pessoas que fazem parte verdadeiramente da noiva do Cordeiro, aqueles que têm a lei de Deus gravadas em seus corações e mentes, pessoas que há um sinal em suas mãos e testas. Elas não são perfeitas, mas quem as vê, nota que há um sinal de que elas não seguem as religiões, mas sim, tentam fazer a vontade de Deus. Se o rei Davi visse estas pessoas, provavelmente diria: eis que isto é a mão do Senhor. Esta é a chave de número 3. Com ela podemos entender que a nova aliança está ligada à lei de Deus. A nova aliança é a lei de Deus dentro de cada pessoa que será noiva do Cordeiro, e esta aliança é uma marca espiritual. Ela vivifica. Capítulo 5. Chave 2. Cartas vivas escritas não em tábuas. Relembremos as palavras ditas por Paulo: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 3:2-3. Esta é a chave número 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A chave número 3 nos mostrou que a nova aliança não é um compromisso de noivado com a igreja que abandonou a lei de Deus, mas sim, um compromisso de noivado com as pessoas que receberam a impressão das leis de Deus em suas mentes e corações. Agora estamos vendo a chave número 2, que nos mostra o apóstolo Paulo validando pessoas da igreja gentílica, não-judeus, como participantes da nova aliança, junto com os apóstolos judeus crentes em Yeshua. Paulo disse que os coríntios são cartas de Cristo, escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito do Deus vivente. Ele está fazendo referência à promessa de Deus se cumprindo em nova aliança. Ele cita aos coríntios que eles são representantes do Evangelho de Cristo, que em seus corações estão escritas as leis de Deus em conformidade com as profecias de Jeremias, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Paulo não inventa novo evangelho, não inventa nova religião. Ele cita Moisés e os profetas. Não havia Novo Testamento nos dias de Paulo, Pedro, João. Esses livros foram escritos perto do ano 70 desta era em diante. É muito importante que entendamos que, sempre que os apóstolos falam em retidão, mandamentos, eles estão se referindo aos mesmos mandamentos desde o princípio. O próprio apóstolo João falou a este respeito: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 2 João 1:4-5. João explicou que o mandamento era o mesmo desde o princípio. Não há novo mandamento. A nova aliança. Os apóstolos viviam a lei de Deus todos os dias. Quando eles pregavam, era a Torá e os profetas que eles liam enquanto pregavam e ensinavam a lei. A própria história deles estava se formando, para que mais tarde fossem acrescentadas ao livro sagrado como testemunho. Imagine como seria se, depois do sacrifício de Yeshua, os discípulos não registrassem suas histórias. Como saberíamos hoje qual a conduta correta? Como saberíamos que não se faz mais sacrifícios de animais? Como saberíamos que Paulo sempre pregava aos sábados nas sinagogas, e não nos domingos? O que chamam de Novo Testamento é sim sagrado, porém, é um conjunto de histórias verídicas que testemunham que Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os livros do Novo Testamento são uma espécie de gabarito para a igreja seguir. Para mim, na minha humilde opinião, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos mais importantes gabaritos. Porém, reconheço que todos os livros da Nova Aliança são gabaritos e testemunho. Sim, testemunho, porque não há nenhum livro do Novo Testamento que justifique a profanação dos sábados, nem o abandono das festas do Senhor registradas em Levítico 23, por exemplo. Ninguém poderá usar o Novo Testamento para justificar ter faltado ao convite das festas do Senhor. O convite está feito.
Os convidados indignos não comparecem. Leia o livro Os Convidados Eram Indignos em PDF gratuito. Baixe gratuitamente. http://livros2.com.br. O 2 é número. Temos nos livros da Nova Aliança um gabarito incrível para a igreja se ajustar. Mas qual igreja quer se arrepender e aprender com a comunidade de Israel? Infelizmente, a teologia se envaideceu e quis construir uma nova religião. Se afastou da videira verdadeira, a comunidade de Israel de onde descende Yeshua. A igreja afastada de Israel não tem esperança. Mas estas palavras de Paulo, os pregadores e teólogos esquecem. Veja o que Paulo disse, e tente se lembrar de um pastor ter pregado isto para você. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:11 e 12. Peço uma atenção especial nestes versículos. Paulo disse aos efésios gentios, que não são judeus, que naquele tempo, antes da mensagem de Cristo chegar a eles, eles estavam, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem está sem o verdadeiro Cristo está separado da comunidade de Israel, a aliança de Deus, ou seja, os termos da lei de Deus. Os termos do contrato entre noivos são estranhos para esta pessoa. Quando os coríntios recebem a lei de Deus em suas vidas, ao ponto de Paulo reconhecer que eles eram cartas vivas, escritas pelo próprio dedo de Deus, Paulo confirma que a nova aliança, que é a lei de Deus gravadas nos corações e mentes, estava acontecendo na vida dos coríntios. Agora, com Cristo, as alianças de Deus não eram mais estranhas para eles. Elas eram parte de suas vidas. A promessa de salvação é para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Esse Israel é que será salvo, descendentes naturais de Abraão, Isaque e Jacó, que crerem no Messias Yeshua, e os estrangeiros, gentios, que forem adotados pela fé, imuná, de Abraão. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:5. Enquanto os coríntios não tinham recebido a mensagem de Cristo, eles não conheciam os mandamentos, não tinham parte nas promessas de Deus. Quando os coríntios receberam a mensagem, eles abraçaram a aliança de Deus. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Paulo disse que pelo sangue de Cristo, eles foram aproximados. Horas, foram aproximados a quê? Aquilo que estavam longe. Foram aproximados da comunidade de Israel. A carta viva de Cristo escrita nos corações são os judeus crentes em Yeshua, como Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé, e gentios como Cornélio, por exemplo, e a própria comunidade de Corinto. É a mesma Torá para um mesmo povo. E o que acontece quando esta comunidade de Israel recebe a aproximação de gentios que creem na Torá em Yeshua? A Bíblia nos revela, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2:14. Deus tem um povo que escolheu para salvar. Esse povo já não é mais uma raça, mas sim pessoas de todas as nações que se unem à casa de Israel e à casa de Judá, pessoas que têm os mandamentos de Deus gravados não com tinta nem em pedras, mas impressos pelo próprio Deus em seus corações e mentes. O profeta Isaías profetizou a respeito da inclusão de gentios entre o povo de Israel. Uma profecia maravilhosa onde Deus revela através do profeta como pessoas de outras nações podem agradar a Deus. Você quer verdadeiramente agradar a Deus? Creio que sim. Então faça a sua vida a seguir o que esta profecia diz. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça, prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Isaías 56:1-3. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança,
Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 6, 7. Esta profecia é messiânica. Ela diz respeito à vinda do Messias e aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, os que se aproximam. A igreja de Corinto se aproximou, recebeu a Torá de Deus em seus corações e mentes. Todos que guardam os seus sábados e abraçam a sua aliança. Qual aliança é esta? Horas. A nova aliança, aquela que é a lei de Deus impressa nos corações e nas mentes. Esta chave número 2 nos mostra que os gentios estão sendo descritos como cartas escritas pelo Espírito de Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 3:2-3. Veja como Paulo entende as Escrituras Sagradas, e a maneira como ele trata os estrangeiros, neste caso, os crentes de Corinto. Paulo disse, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Esses estrangeiros receberam a palavra de Deus através do ministério dos apóstolos, creram na verdade, tiveram a lei de Deus gravadas em seus corações. Agora são cartas vivas, que segundo Paulo, foi escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Está evidente que Paulo está mostrando aos crentes de Corinto que a promessa da nova aliança está se cumprindo nas vidas deles, judeus e não judeus. Assim como a lei de Deus foi gravada nos corações dos apóstolos, também foram gravadas nos corações dos fiéis que receberam a lei em seus corações. Repare que as cartas vivas a que Paulo se refere são gentios crentes em Yeshua que se aproximam dos judeus também crentes em Yeshua. Os judeus que negam Yeshua e os gentios que não querem viver a emuná, fé com obediência, não são descritos como cartas vivas de Cristo. Temos duas chaves importantes que abriram duas portas de conhecimento. A chave 3 nos mostrou que a nova aliança é a lei de Deus gravada nos corações, ou seja, a lei de Deus permanece. A chave número 2 nos mostrou que os gentios, estrangeiros, aqueles que receberam a lei de Deus em seus corações, tiveram as leis gravadas dentro deles pelo próprio Deus, ou seja, Deus trata judeus crentes em Yeshua e crentes de todas as nações da mesma maneira. Todos os que abraçam sua aliança, tornam-se filhos de Deus e têm as leis escritas dentro de si. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Ou seja, se você recebe a aliança de Deus, você tem uma aliança com Deus. Se você rejeita a aliança, você não tem. Muitos se enganam ao pensar que crer em Deus seria acreditar que Deus existe. Mas isto é um grande engano. Veja o que Tiago disse. Crês, tu, que Deus é um só. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2:18. Os que se tornam filhos de Deus por crerem no seu nome, são os que creem através de suas obras, através do sinal na testa e na mão. São pessoas que creem e vivem de acordo com os mandamentos de Deus, e se cumpriu a Escritura, a qual o diz. Ora, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2:23-24. Repare que Tiago diz, Abrão creu e mostrou isto por obras, não somente por fé. Capítulo 9. A letra mata, o Espírito vivifica. Agora podemos entender o que Paulo disse, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo aos Coríntios 3:6. Paulo estava afirmando que ele, assim como os demais apóstolos eram ministros de uma nova aliança, não da carne, mas do Espírito. A aliança da carne, a primeira aliança que se destaca pela escrita em pedras e pergaminhos, é a lei de Deus, os seus mandamentos. Por exemplo, o quinto mandamento da antiga aliança é, não matarás. Quando Yeshua esteve na terra, os sacerdotes conheciam a aliança. Eles sabiam que o quinto mandamento é, não matarás. Na teoria, eles não mataram Yeshua. Eles respeitaram a lei? Claro que não. Podemos perceber dois tipos de sinais ocorrendo nesta ocasião. Os religiosos tinham um sinal na mente, na parte externa, visível. Havia uma caixinha amarrada, dentro dela, mandamentos de Deus, entre as leis,
não matarás. Nas mãos dos religiosos estavam as tiras de couro com as leis de Deus escritas. Porém, no coração deles havia a escuridão. Eles não compreenderam o amor de Deus, nivelaram as escrituras por baixo, deixando que os mandamentos se parecessem com o que tinham em suas almas. A partir daí podemos perceber o sinal do anticristo em suas vidas, na testa e na mão. O sinal do anticristo na testa, quando, com as suas mentes eles arquitetaram um plano para executarem Yeshua através dos romanos. O sinal do anticristo na mão, quando eles executam o plano entregando Yeshua para os romanos, acusando de ser inimigo de César. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. João 19, 2.12-13. Os judeus religiosos não compreenderam que, quando Deus disse que era para amarrar as leis em suas mãos e testa, que eles deveriam praticar as leis, ter as leis nas suas mentes, pensar através da lei de Deus, e ter a lei nas suas mãos, fazer suas obras através, e de acordo com a lei de Deus. Quando lemos na Bíblia, apóstolos como Tiago, irmão de Yeshua, que foi morto à espada, o próprio apóstolo Paulo que foi preso e morto pelos romanos, além de tantos outros que morreram pela verdade, vemos o sinal de Deus na testa deles, ou seja, na sua maneira de pensar e obedecer a Deus a qualquer custo. Quando lemos na Bíblia que estes homens só fizeram o bem, só obedeceram ao Eterno, vemos o sinal de Deus na sua mão. Era este o sinal que Deus mandou os homens que o servem utilizarem, o sinal do Espírito, na testa e na mão. A aliança do Espírito, o mesmo Deus que na antiga aliança escreveu com seus dedos as tábuas de pedra, agora faz diferente, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Deus agora imprime, escreve as suas leis no coração e na mente dos escolhidos. Além disto, ele vem na forma humana para viver com os seres humanos e ensiná-los a praticar as suas leis. Vejamos agora a lei: não matarás, sendo ensinada por Yeshua. Não matarás. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5:21. Yeshua ensina que o simples fato de desejar mal para alguém, já é infração da lei, que diz: não matarás. Na nova aliança Deus comissionou pessoas para ministrarem a sua palavra santa, e Paulo sabia disto, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo aos Coríntios 3:6. Embora a teologia tenha ensinado erroneamente, dizendo que a letra que mata seria a lei de Deus, nós já vimos pelas próprias Escrituras que a lei de Deus permanece, porém agora dentro dos corações e mentes das pessoas que o amam. Podemos compreender agora, perfeitamente o que Paulo estava dizendo. A letra mata na antiga aliança, a letra diz: não matarás. Os sacerdotes usaram o que estava escrito, ao pé da letra, não mataram literalmente, mas induziram os romanos a matar Yeshua. A letra então, matou. Além disso, os próprios sacerdotes que planejaram para que os romanos matassem Yeshua, a letra os matou também. O Espírito vivifica. Paulo testemunha que ele é ministro de uma nova aliança, uma aliança espiritual. Capítulo 7. Chave 1. O perfume de Cristo. Vamos agora para a primeira chave, o perfume de Cristo. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Segundo aos Coríntios 2:14. Paulo começa dando graças a Deus que sempre conduz aqueles que estão na verdade em triunfo, em vitória, em salvação, enquanto os que são engodados pela mentira são levados cativos e presos para serem mortos. Lembremos-nos de que Paulo estava chamando a atenção da igreja de Corinto por causa de pregadores que andavam mercadejando a palavra de Deus, pregadores que estavam enganando as pessoas para desviá-las da verdade. Paulo era um pregador, ele pregava a Torá para seus ouvintes. Os mercadores também pregavam com a Torá nas mãos, ou seja,
Muitas pessoas não diferenciavam entre Paulo e um mercador, um negociante. Paulo escreveu para a comunidade de Corinto e disse: graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Segundo aos Coríntios 14, Paulo está dizendo que por meio deles, dos apóstolos, a fragrância de Cristo é manifestada em todo lugar. O apóstolo tinha a lei de Deus gravada em seu coração e sua mente. Ele fazia parte da aliança de Deus, coisa que os mercadores não faziam. As pessoas podiam olhar para Paulo e ao mesmo tempo olhar para outro pregador qualquer, e achar que não havia diferença aparente. Ambos pregavam a Torá. Mas Paulo sabia que o caminho que ele andava era o caminho de Cristo, que sempre os conduzia em triunfo, em vitória. Repare esta palavra citada por Paulo, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Paulo sabia que os mercadores estavam conduzindo pessoas para seu próprio interesse, e ele teve um entendimento através de uma análise de uma situação militar que ocorria naqueles dias. Paulo parece ter percebido muitas pessoas caminhando na mesma direção, porém, enquanto algumas caminhavam para a vida, outras caminhavam para a morte. Era isto que estava ocorrendo em Corinto, uma multidão de pessoas caminhando, aparentemente na direção da Torá. Todos que ouviam os pregadores se diziam fiéis. Paulo pregava a Torá. Os mercadores também pregavam. Mas Paulo pregava a Torá do Espírito. A Torá que ensina a não matar nem desejar a morte. Que ensina a não roubar, nem cobiçar o que é dos outros. Enquanto os mercadores estavam mais interessados em ganhar a confiança do povo. Porém, o perfume de Cristo estava espalhado em toda a multidão. Roma era uma potência. Dominava muitos povos, inclusive Israel. Quando o imperador com sua comitiva conquistavam uma cidade, eles capturavam o chefe da cidade, e os oficiais mais próximos deste, e os levavam para serem executados em Roma. A execução em Roma significava o triunfo do imperador. Eles formavam uma procissão, chamada de triunfo romano. Era uma cerimônia religiosa e um ato civil. Na frente da procissão iam os soldados tocando trombetas. Em seguida iam os soldados romanos que eram os vitoriosos. Depois o imperador, e mais atrás os líderes capturados. Estes eram condenados à morte. Toda essa fila formava uma procissão. Junto com a procissão iam escravos de Roma que aspergiam perfume por toda a comitiva. Estes chegavam na cidade em grande festa, trombetas soando, a procissão passando e o perfume sendo aspergido pelo ar. Por onde passasse a procissão, o perfume se espalhava. Toda a população se alegrava com a vitória do imperador e todo o povo festejava, enquanto o perfume era sentido por todos. A população sentia o perfume. Os soldados que tocavam as trombetas na frente da procissão sentiam o perfume. Os soldados vitoriosos logo atrás sentiam o mesmo perfume. O imperador sentia o perfume, e os prisioneiros também sentiam o mesmo perfume. Para os soldados e para o imperador, aquele perfume era o aroma da vitória, aroma da vida. Para os capturados, aquele mesmo perfume era o cheiro da morte. Esta é a chave 1. Paulo fez uma analogia da procissão militar com a procissão espiritual. Um dia Yeshua voltará, não como imperador, mas como rei vitorioso. Na frente vêm os anjos tocando trombetas, depois os soldados de Cristo que venceram nesta terra, depois o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e por último os que foram derrotados e capturados. O bom perfume de Cristo, que é a palavra viva de Deus, será espalhado. Todos sentirão o mesmo perfume. Para os que obedeceram, será o aroma da vida. Para os desobedientes, o cheiro da morte. Capítulo 8. Que nos conduz em triunfo. Com o conhecimento do contexto da fala de Paulo, poderemos reler os versículos com uma compreensão mais adequada. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. Entendo que Paulo dá graças a Deus que nos concedeu Yeshua nosso Rei, no lugar do imperador, e este Rei, Yeshua, sempre nos conduz em triunfo. Em palavras claras, Paulo dá graças a Deus porque na condição de soldados, estamos no batalhão de Cristo, que é o nosso Rei. Assim sendo, nunca estaremos no fim da fila condenados à morte, mas sempre entre os salvos em triunfo, e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo disse que através deles, os apóstolos, ou aqueles que estão na verdade hoje, em todo lugar manifesta a fragrância do conhecimento de Yeshua. O conhecimento de Cristo é citado por Paulo como uma fragrância, um perfume. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. João 1:1. Yeshua é o Verbo, ou seja, ele é a palavra de Deus. O conhecimento de Yeshua é o conhecimento da palavra de Deus em espírito e em verdade. Paulo pregava a palavra de Deus, e o perfume de Cristo era espalhado em todo lugar. Todos sentiam o perfume, tanto os vitoriosos, quanto os condenados. A fragrância do conhecimento de Cristo estava espalhada. Todos sentiam essa fragrância. Como hoje, a palavra de Deus está em praticamente todos os lares. Qual a casa que não tem uma Bíblia? Pelo menos, no Ocidente, praticamente tem uma Bíblia para cada casa. Se contarmos aqueles que não têm Bíblia por opção religiosa, temos ciência de que não falta a Bíblia, falta querer. A lei de Deus, os mandamentos, suas instruções, estão em todo lugar, até mesmo dentro de igrejas que pregam que a lei teria sido abolida. O perfume está lá, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios 2:15. Paulo está dizendo que eles, apóstolos e servos fiéis à palavra de Deus, são o bom perfume de Cristo. Naqueles dias não havia uma Bíblia para cada casa, ou para cada família. Havia poucos rolos das Escrituras, pois era muito trabalhoso e caro. Hoje, há poucos Paulos e poucos apóstolos que pregam a lei de Deus. Há muitos que pregam prosperidade, egocentrismo, ou seja, mercadores da palavra que pregam o que as pessoas gostam de ouvir. Pregam para que as pessoas se sintam importantes, mais importantes que o próximo, ensinam que elas são o centro do universo. Como por exemplo, muitos que pregam de maneira que dá a impressão que Yeshua teria morrido para que as pessoas tivessem carro com um banco de couro, ou para que todos fossem morar em mansões. Essas igrejas enchem praças e estádios, pois prometem conquistas pessoais e profissionais. As pessoas gostam disto, mas rejeitam a lei que está escrita nas Bíblias que elas mesmas têm ou leem, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4:3-4. O perfume de Cristo está nas suas Bíblias, o conhecimento de Cristo está detalhado nas Escrituras, desde o que chamam de Antigo Testamento. O conhecimento de Cristo está nas palavras de Moisés, nas festas de Pêssar, de pães ázimos, tabernáculos, e demais festas do Eterno. O perfume de Cristo é exalado pelos apóstolos, e creio que também pela própria Bíblia. Todos que têm acesso a uma Bíblia, até mesmo aqueles que mesmo tendo, não lê, todos sentem o perfume de Cristo. Para uns, é o aroma da vida, para outros, o cheiro da morte. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 2 Coríntios 2:15 e 16. Paulo disse que ele, e os apóstolos eram o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, os vencedores, aroma de vida para a vida. A Torá de Deus, que no original é instrução, é o bom perfume de Cristo. No fim dos tempos, no dia da vingança de nosso Deus contra os deuses do mundo, o rei Yeshua virá e concluirá sua obra. Ele vencerá os reis desta terra. Então chegará em Jerusalém com sua grande comitiva, na frente os anjos tocando trombetas, em seguida os santos que lutaram guardando e cumprindo a palavra de Deus, na sequência o Rei dos Reis, e atrás, amarrados e acorrentados estarão os que foram derrotados, aqueles que escolheram estar contra o reino de Deus e a sua justiça. Pessoas que não quiseram viver o que está escrito na Bíblia, preferiram fazer o que os mestres que elas mesmas escolheram, lhes ensinaram. Por isso se tornaram inimigas da verdade e foram vencidas. Dentro de toda essa procissão do triunfo, estará aspergido em todo lugar o bom perfume de Cristo. Os anjos que tocam as trombetas sentirão o perfume de Cristo. Os soldados vitoriosos sentirão o perfume de Cristo. O próprio Messias sentirá o seu bom perfume. Todos estes sentirão o bom perfume de Cristo, que é a boa e perfeita palavra de Adonai. Logo atrás, os que forem derrotados também sentirão o perfume de Cristo. Mas para estes, o perfume será o cheiro da morte. A palavra de Deus é aroma de vida para os que buscam a obediência, e ao mesmo tempo, estas mesmas palavras serão cheiro de morte, para os que desprezaram a Torá, as instruções de Deus, pois escolheram mestres para ouvirem o que queriam. Paulo continuou, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus,
Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2,17. Paulo pregava com sinceridade, ele não falsificava a palavra de Deus. O sábado para Paulo sempre foi sábado. As festas que Paulo celebrava, sempre foram as de Levítico 23, não as de Roma. Ele reconhecia os gentios que se convertiam ao Deus verdadeiro como aqueles que receberam a marca da nova aliança, as leis de Deus escritas em seus corações e mentes, escritas pelo próprio Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 2,6. Paulo está dizendo que Deus habilitou seus apóstolos para serem ministros de uma nova aliança. Isto quer dizer que Deus habilitou seus servos para serem ministros de uma aliança de concerto, uma nova aliança, onde as suas leis foram escritas nos corações dos escolhidos. Esta nova aliança é a lei de Deus escrita onde ninguém pode apagar. Vivemos hoje uma nova aliança, não da letra, não aquela aliança que a pessoa pode amarrar as palavras, não matarás, na testa e na mão, e mandar um e-mail incitando outra pessoa para matar quem ela quer que morra. Não é esta aliança, mas do Espírito. Esta aliança do Espírito não anulou a lei que diz, não matarás. Antes, tirou as letras do lado de fora, e o próprio Deus escreveu estas leis dentro do coração. Assim, ao invés de escrever em tiras o mandamento não matarás, e amarrar na mão ou na testa, esta lei é escrita dentro do coração. Quando um sentimento ruim surge naquele que faz parte da nova aliança, o desejo de morte perde a força. O amor que tem dentro do coração faz com que esta pessoa ore pelos seus inimigos e os abençoe. Capítulo 9. A letra mata, o Espírito vivifica. Quando Paulo disse que a letra mata, ele não disse que a lei mata. É óbvio que ele estava falando da lei, mas nunca anulando a lei. A lei é a mesma. A questão é como se pratica esta lei. A letra, não adulterarás. Os religiosos judeus escreviam as leis e amarravam na mão e na testa. Entre essas leis, a de não adulterar. Para os rabinos e sábios naqueles dias, o adultério era passível de morte. Esta era a pena para quem adulterasse. Acontece que para alguém adulterar, era preciso literalmente haver o ato sexual. Uma pessoa desejar outra, ainda que fosse casado, não era considerado um pecado para os rabinos. A letra diz, não adulterarás. A fantasia enquanto dentro da mente, não era considerado pecado para os religiosos. O problema é que a mente que alimenta desejos da carne acaba por contaminar ou influenciar o coração. O Espírito, não adulterarás. Na lei do Espírito, o que mudou? A lei foi abolida? Não, claro que não. Na verdade, pode-se dizer que a lei ficou mais dura, ao contrário do que dizem os pregadores que pregam só a graça. Veja o que Yeshua disse a respeito desta lei. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Veja como o Espírito é diferente da letra. Segundo os rabinos, pela lei, letra, uma pessoa só pecava por adultério se cometesse o pecado na carne, o ato sexual em si. A letra mata. As pessoas tinham as leis escritas na mão ou na testa, mas no coração havia muitas vezes o adultério. Talvez por isso houve tantas quebras da lei, pois uma vez que eles não tinham por pecado desejar, isto tenha se transformado em uma armadilha. Assim tenham sido controlados por seus desejos. Foi assim que Eva desobedeceu a lei de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Primeiro Eva viu, cobiçou o fruto, achou agradável aos olhos, e desejável. Depois ela tomou para si, comeu do fruto, pecou. Isto ocorreu também com Acã, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata, por baixo. Josué 7:21. Primeiro Acã viu, depois cobiçou, em seguida a tomou para si, pecando contra as palavras de Deus. Agora Yeshua ensina a lei para a nova aliança, a lei para quem vai tê-la dentro do coração. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Ou seja, aquele que foi agraciado pelo Eterno, recebendo a impressão da lei de Deus em seu coração, pelas mãos do próprio Deus, este não deve fantasiar imoralidades, nem desejar pessoa alguma que não seu cônjuge. Se alguém que tem a lei de Deus dentro de seu coração, sentir desejo deste tipo,
Logo ela sentirá que já pecou, irá pedir perdão a Deus e buscará restabelecer sua vida espiritual, não dando lugar ao pensamento maligno. Percebe-se facilmente que a lei do Espírito é mais ampla e mais protetora. É uma cerca que protege os filhos. A aliança do Espírito não anula os mandamentos da aliança da letra. A lei do Espírito previne que os filhos cheguem perto demais do perigo de morte. A lei é peso para os transgressores. Ser proibido roubar é um problema para o ladrão. Mas e para uma pessoa de bem? Horas, para este é uma bênção. Quem está debaixo da lei? O homem de bem ou o ladrão? Claro que o ladrão. Para o homem de bem não há problema nenhum em não poder roubar. Isto na verdade o protege. Muitos pastores que não conhecem verdadeiramente o espírito da palavra de Deus gostam de pregar contra a lei. Mas qual pastor prega versículos como estes citados por Paulo? Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7:12-14. Parece confuso, mas para quem tem a lei de Deus no coração, há uma bússola espiritual que não deixa a confusão, aponta o caminho corretamente. Quando os pregadores pregam afirmando que Paulo teria anulado a lei dizendo que a lei mata, o Espírito vivifica, confronte-o com essas palavras do mesmo Paulo. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Paulo estava falando que a letra da lei praticada simples e puramente, mata. E por que mata? Paulo fala o porquê. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo disse que o Espírito vivifica, disse que a lei é espiritual, e disse que a letra mata. Quem quer seguir a letra e ignorar o Espírito, este, mata e morre. A lei não foi criada para ser literal, mas ela foi criada espiritualmente, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Quem quiser viver a lei na letra, vai ficar tentando justificar seus pecados com sacrifícios de cordeiros e bodes, querendo fazer expiação pelos seus pecados, mas para isto é necessário o templo em Jerusalém. Mas aqueles que têm a lei espiritual já teve seus pecados expiados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a boa notícia do Evangelho, dada a nós por Yeshua, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 2:6. Há histórias na Bíblia que são sombras do mundo vindouro, mas os teólogos não enxergam. Se você ler a história de Êxodo, poderá ver que 600.000 homens saíram do Egito, judeus e pessoas de várias nações, pois seus ancestrais haviam se vendido com escravos devido à fome na terra. Eles tinham a promessa de ir para uma terra boa, porém, por desobedecerem, perderam o direito de entrarem na terra. Somente seus filhos, depois de 40 anos entraram. Todos estes homens que não entraram na terra prometida, viveram em torno de 40 anos no deserto. Em todos esses anos eles serviam a Deus, serviam holocaustos, serviram no tabernáculo, serviram como servos. Em contrapartida, Deus lhes deu comida, maná do céu, uma nuvem de dia que os protegia do calor, uma coluna de fogo à noite que os protegia do frio e de animais. Eles viram milagres a olhos nus. Eles viram a glória de Adonai. Porém, tudo isso como servos, não como filhos. Josué e Calebe sim, obedeceram e entraram em Canaã. Todos os outros não. Por isto eu te convido a uma reflexão. Receber milagres e provisões de Deus não significa ser salvo. Isto mostra que Deus é bom. E Yeshua disse: o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. João 8:35. Servir não é ruim, mas veja estas palavras: o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Precisamos ser mais que servidores, escravos, precisamos ser filhos de Deus. Os filhos aprendem com o pai, imitam o pai, amam o que o pai faz, aprende com ele. Filhos têm intimidade com o pai. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 15:14. Se você é filho, tema ao Senhor, ele te dará a conhecer a sua aliança. Capítulo 10. A verdadeira aliança e um recado. Na vida espiritual, com quem você quer ter aliança? Com o Pai, ou com os servos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 15:14. Que aliança é esta? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel,
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Um teólogo poderia dizer que isto seria somente para judeus. Se assim fosse, não haveria esperança para as outras nações. Porém, há esperança para os gentios. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:11-13. Nós devemos nos aproximar de Deus e de seu povo. Nos dias da antiga aliança, a circuncisão era um sinal de pertencimento a Deus. O rabino Paulo, o apóstolo, era circuncidado, e além de circuncidado, Paulo respirava a Torá. As palavras de Paulo destilavam a fragrância da Torá. Em Deuteronômio capítulo 10 verso 16 Moisés disse: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Em Jeremias capítulo 4, verso 4a, está escrito: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. A palavra de Deus há muito tempo já chamava a atenção do povo, tanto judeus quanto estrangeiros que viviam na comunidade. Todos eram circuncidados. Os estrangeiros que se aproximavam da comunidade de Israel só eram aceitos com a circuncisão. Porém, esta circuncisão era um sinal físico, um mandamento que eles cumpriam na carne, mas as suas obras estavam em desacordo com os mandamentos de Deus. Os judeus circuncisos discriminavam os gentios incircuncisos, como Davi citou Golias. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 14:26b. Claro que, neste caso, o título de incircunciso era muito adequado. No entanto, podemos ver que os judeus e os povos que viviam juntos com eles eram um só grupo, homens circuncisos. Os estrangeiros eram os incircuncisos, e por isso eram menosprezados pelos judeus. Há dois tipos de pessoas que leem as cartas de Paulo escritas na Bíblia: os que o apóstolo Pedro chama de ignorantes, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 13:16. E há aqueles que são agraciados com entendimento e revelação da Torá. Estes relacionam as palavras de Paulo com a própria Torá. É importante lembrar, Paulo respirava a Torá. Paulo colocava suas frases em contexto ou contraste com a palavra de Deus. Ninguém vai entender Paulo se não entender e amar a Torá e os escritos dos profetas. Vamos respirar a Torá e reler as palavras de Paulo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Paulo está falando com gentios, estrangeiros que receberam a palavra de Deus. Estes estrangeiros não foram circuncidados na carne, pois a circuncisão na carne era da antiga aliança. A nova aliança requer uma circuncisão no coração. Entre os judeus que creram em Yeshua, alguns estavam ainda ligados na religiosidade, e estes insistiam que, para que os estrangeiros fizessem parte do povo, eles deveriam ser circuncidados, e chamavam esses irmãos na fé de incircuncisos. Vou tentar imaginar e reproduzir o contexto próximo do que Paulo teria dito para estes gentios. Lembre-se que anteriormente, antes da vinda do Messias, vocês que eram gentios, estrangeiros, na carne, não circuncisos, eram chamados de incircuncisos. Quem chamava vocês de incircuncisos eram os judeus que se intitulavam circuncisos. Paulo está explicando para os crentes de Éfeso que antes da nova aliança, eles estavam desligados das promessas de Deus, estavam sem aliança. Paulo também diz que, aqueles judeus que se intitulavam circuncisos, eram sim circuncisos na carne. Eles tinham a circuncisão como aliança, na carne, por mãos humanas. Seria equivalente a entender que Paulo teria dito: estes judeus foram circuncidados na carne por mãos humanas. Eles foram circuncidados com 8 dias de vida. Eram bebês, se tornaram crianças, adolescentes, adultos, e a circuncisão na carne, aquela que foi feita em seus corpos por homens,
Continua. Mas eles nunca circuncidaram o coração. A aliança de circuncidar a carne por mãos humanas foi substituída pela circuncisão do coração. Antigamente, o sinal de quem pertencia a Deus estava na circuncisão da carne. Mas agora, na nova aliança, a circuncisão é no coração. Continua. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, antes do sacrifício do Messias, vocês não tinham Cristo. Vocês estavam separados da comunidade dos filhos de Israel, que é Jacó, descendência de Abraão. As alianças de bênçãos e salvação eram estranhas para vocês, não eram prometidas para vocês. Não havia promessa de salvação nem de vida eterna. Vocês estavam sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora, pelo sangue do Messias, vocês que não tinham circuncisão, aliança, e estavam longe de Deus, longe da comunidade que tem promessa de salvação, que são os filhos de Abraão, agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, receberam a circuncisão no coração, não são mais incircuncisos. Perceba a respiração da Torá nas palavras de Paulo, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. A antiga aliança ordenava a circuncisão que era feita pelos dedos dos homens. A circuncisão era um sinal de que aquele homem deveria guardar a lei. Esta lei foi escrita em 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Deus escreveu a lei com seus próprios dedos, e os homens circuncidavam os judeus com seus dedos humanos. Cabia ao judeu, assim que tivesse consciência, trazer esta lei para seu coração. Aqueles homens que acusavam os gentios de incircuncisos, eram circuncisos pelos dedos dos homens, mas não eram circuncisos pelo dedo de Deus. Agora, na nova aliança, a circuncisão continua existindo, mas não na carne. A circuncisão é feita no coração. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2:8. Esta é a circuncisão da nova aliança. Diferente do que prega a grande maioria dos teólogos, a nova aliança tem lei, tem mandamentos, e tem circuncisão. A circuncisão é um sinal de pertencimento a Deus, que escreveu sua lei com seus próprios dedos na antiga aliança. Este mesmo Deus na nova aliança escreveu suas leis no coração. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:31-33. Não havia esperança para os estrangeiros que estavam separados da comunidade de Israel, que são os descendentes de Abraão. Mas agora há a aliança. Para fazer parte desta aliança, não precisa mais de fazer um sinal, uma circuncisão através de dedos humanos. Agora, basta circuncidar o vosso coração. São 2 fases. A primeira, você que faz, circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10:16. É você que deve circuncidar-se, circuncidar o seu coração, não endurecendo a sua cerviz, ou seja, deixar a sua obstinação. Hoje é o que mais acontece no meio religioso. A obstinação faz com que a pessoa leia na Bíblia, faça verde, e ela faz vermelho. Mas quando a pessoa prefere obedecer a Deus, vence a sua dura cerviz, prefere obedecer às Escrituras, do que o que dizem os maus pregadores, aí ela recebe a certificação da circuncisão, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Talvez você tenha reparado que a nova aliança é para a casa de Israel e a casa de Judá. Se fez isto, muito bem. É isso mesmo. Porém, tem aliança e esperança para os estrangeiros. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança,
Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Isaías 56, 3, 5. Perceba que aproximar-se de Deus requer guardar a seus sábados e abraçar a sua aliança, sua lei. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, e congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Isaías 56, 6, 8. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando entendem estas palavras é o fato de seus pastores e mestres lhes ensinarem totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, e faz isto muitas vezes. Os pastores, em sua maioria, dizem que o dia seria o domingo, ou dizem que todos os dias são iguais para Deus, e a pessoa se conforma com isto. Por elas serem membros de sua comunidade, se sujeitam às fábulas, e acham que estão adorando a Deus. Eu não posso julgar ninguém, mas uma coisa eu digo. A Bíblia diz que Deus é amor, e Ele é. O problema é que a teologia criou uma religião estranha quanto às promessas de Deus. Muitos pregadores pregam sobre a bondade de Deus, mas poucos pregam sobre a justiça de Deus. Estamos na graça, por isso não somos consumidos. É pela graça que temos tempo, a vida toda para nos arrependermos. Porém, se não aproveitarmos esta oportunidade, no dia do julgamento, o que nos espera? As pessoas acham que o fato de pecarem e, aparentemente tudo continuar normal, que isto poderia ser a aprovação de Deus, mas não é. Veja o que disse o apóstolo Pedro a este respeito. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam de morada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:8. Veja que clareza. A longanimidade do Senhor não é sinal de que não haverá justiça, mas sim, sinal de que Deus concede tempo para que a pessoa se arrependa, que a pessoa conheça a verdade e seja liberta da mentira. Deus não quer que ninguém se perca, por isso Ele te chama, chama a mim, chama a todos. Ele demora em se irar, Ele retarda o dia da sua volta, porque quando Ele voltar, Ele não cometerá injustiça, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se Ele voltasse hoje, quantos se perderiam? Ele quer que o ímpio hoje se arrependa. O livro de Isaías é um livro profético. No capítulo 56 vemos duas situações antagônicas. Na primeira parte, fala dos estrangeiros que abraçarem a aliança de Adonai e guardarem os seus sábados. Já citamos anteriormente tais passagens. Eu recomendo que você leia o capítulo todo, e claro, toda a Bíblia também. Mas na segunda parte deste mesmo capítulo, o profeta relata a respeito dos que não guardam e não observam a sua aliança. Ou seja, você pode fazer parte do primeiro grupo, ou do segundo. Eu aconselho que faça parte do primeiro para que viva você e sua família. O primeiro grupo tem promessa de se alegrar na casa do Senhor, na sua casa de oração para todos os povos. Em seguida, uma mensagem para os desobedientes. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Isaías 56, 89 e 12. Eis a condenação para os que desobedecem. Está havendo um convite para os animais comer as carnes dos desobedientes. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Quem são os atalaias? Ora, são aqueles que vigiam e alertam o povo, orientam o povo, avisam quando há perigo. O maior perigo é desobedecer aos mandamentos de Deus. E porque os atalaias não fizeram isto? Em Isaías estes atalaias são comparados a cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Eles não podem ladrar, latir,
São sonhadores preguiçosos. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem as Escrituras. Leem e não entendem. E sonham com seus próprios corações. E ensinam o povo não a verdade, mas sim o fruto de seus sonhos. São preguiçosos. Isto porque não querem se arrepender e estudar, buscar o conhecimento de Deus verdadeiramente. Antes, preferem a teologia pronta. Quando a palavra diz que são sonhadores preguiçosos, precisamos entender com a mesma inteligência, ou pelo menos tentar, de Paulo, entendendo e falando a Bíblia pela Bíblia. Porque Isaías comparou os atalaias com sonhadores. O profeta citava a Torá. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Deuteronômio 13:4. Veja que revelador. O profeta ou sonhador que te convida a adorar outros deuses. Muitos dirão que não servem a outros deuses. Eu perguntaria, tem certeza? Porque o Deus da Bíblia ordena que santifique os seus sábados. Outros deuses santificam o domingo, paganismo originado do Deus Sol. O Deus da Bíblia instituiu as festas do Senhor em Levíticos 23, mas eu não vejo as igrejas celebrando nenhuma destas festas, muito pelo contrário. Vejo sim, igrejas celebrando festas trazidas de deuses pagãos. Onde está o atalaia? Estaria dormindo. Por fim, gostaria de propor uma breve análise. O primeiro mandamento é este: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Deus deu este mandamento para todos: amar a Deus de todo o coração, toda a alma e com toda a sua força. Se eu amo a Deus dessa maneira, como eu posso abandonar os mandamentos dele e seguir os ensinamentos de homens? Como posso dizer que os mandamentos dele deixaram de existir, só porque um profeta ou sonhador assim ensina? Horas, ele já nos avisou, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômio 13:3. Se você ama a Deus, seja aprovado pela prova que ele te coloca. Deus não te prova com doença, nem com necessidade, nem com dor. Ele te prova simplesmente colocando um falso profeta diante de você, te oferecendo libertação dos mandamentos. Se você amar o falso profeta, dirá que os mandamentos de Deus não têm mais validade, virando as costas para a Torá do Eterno. Porém, se você amar a Deus, você irá virar as costas para o profeta preguiçoso. Este profeta que não teve a dignidade de ler a Bíblia como palavra viva, não se importou em buscar conhecimento para abençoar o povo. É necessário entender que na Bíblia não há palavras mortas, pois Yeshua é o verbo vivo de Deus. A letra mata. Se você quiser fazer uma cirurgia para circuncidar o seu coração, no mundo espiritual você morre. O espírito vivifica. Se você circuncidar o seu coração espiritualmente, cortando o prepúcio que te liga à religião, então Deus imprimirá as suas leis do seu mandamento e você viverá eternamente, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.